quem aplica essa realidade, Hum. essa verdade é o Espírito. Sim, Ele traz a realidade, né? A função da Trindade nesse caso, né? sim. O Espírito traz a realidade do nosso interior. Aí você te pergunta, o que você recebeu? Você recebeu Cristo, você recebeu Deus ou o Espírito Santo? Aí, você viu? Você vai falar até, pode até falar três, porque você vai buscar os versículos na Bíblia, é os três, na Sim, verdade, né? Mas o mais prático a gente acha nas Escrituras é que ele recebeu o Espírito. amém. Isso é prático, né? O Sim, Espírito Santo. Mas na verdade você recebeu Cristo também. amém. E também recebeu? Deus também, Opa! Deus Pai, né? Porque assim, não, se você fala só um, você vai entrar em confusão com os outros versículos, vai dizer outra coisa, Isso, muito vai bem. entrar em contradição, né? Aí é meu caso, É né? isso aí. É Tem, um- complicado, né? tem um versículo que, apoiando o que ele fala, diz assim, e nós falamos no carro hoje, né? 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se de fato está na fé. Se é que já não fosse reprovado. Ou não sabeis, o versículo pergunta, ou não sabeis que Cristo está em vós? Fala o versículo. Isso que é bom. Porque aí você vem mostrar. Peraí, não foi o Espírito que recebeu? Mas, João 14, 26 fala assim, aquele que crê em mim, meu Pai o amará, e viremos para ele, Fazemos e morar. faremos morada. Jesus falou isso. Faremos morada nele. Aí quem que faz morar? Aí, ó. E outro versículo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não viria, né? Aí é como dizer assim, Jesus vai lá no céu e ele vai mandar o Espírito para nós, né? E é um fato, mas ao mesmo tempo quem que vem? E um versículo aqui que nos ajuda, que eu achei muito importante, Romanos 14, 1, Romanos 8, 8, 11. Olha o que fala lá. Tá bom. Sabe o que fala aqui, irmão? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha, ressuscitará, perdão, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que habita em nós? Segundo o versículo aqui, versículo 11, o Espírito de Deus. Mas olha o 12. Espírito Santo, Sim, pessoa perfeita. sim, Espírito Santo, recebemos. sim. Mas ele, como pessoa, está dentro de nós? É. Pergunta. Não, pergunta Muito, da sua muito bom. interpretação. Sim, Claro, porque tem pessoas que pecam contra cristãos, que falam sobre abuso, sobre dom, cristão, são sim, dons, não é? A sim, pessoa do Espírito Santo, sim. a pessoa do Espírito Santo está dentro de nós ou está junto de nós e os dons dele está dentro de nós? Olha a pergunta dele, é isso mesmo. Não, sério, deixa eu... Pode ser mesmo. Então, vocês conversam. Tá Isso bom, aqui tem de carne, tá bom. eu não sei qual de carne, e tem a de frango. Tá já. Você pode servir? Aí você Então, tranquilo. Mas o que você me diz? Ó, Qual a sua, a a sua, óptica, a sua ótica? muito boa pergunta, achei fantástico. E nós precisamos considerar, né? O que nós lemos até agora? Versículo 11, faz uma pergunta. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, certo? Ele está fazendo uma pergunta. Versículo 12. Assim, pois, irmão, perdão, versículo 13. Eu tô errando aqui. Ó. É, aqui, ó. Ah, é, Cristo Jesus dentre os mortos disse assim, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também vosso corpo mortal por meio desse Espírito que em vós, aí está, por meio do Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus que em vós habita. Ó, Tá, mas a pergunta que eu estou perguntando é o seguinte: o Espírito Santo em pessoa está dentro de nós? ele tem uma personalidade, né?
Não, não, agora a pessoa do Espírito Santo deve ser trabalhada. Pensa assim, eu tomo um pouquinho mais. Depende do foco. Até uma medida é diferente, não posso tomar a Vitor. Vamos comer. Nós podemos falar de comer, não? Sim, claro, lógico. Aí um pouquinho da. Que rico esse pulpa aí, mano. Gostou muito. Tal, Jacaru, irmão? yo dice el lunes vas a gustar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tem como que não. Liga, Eu não mano. sei o que eles fazem. Próximo, eles dão uma graça. Deixa eu fazer uma história. E aí, aqui faz o direito. Tá pra ver. É disso mesmo. Secou, é verdade? Né? A partir da manhã, Hum. tem que fazer regime. Tá, né? Eu estou emagrecendo. Eu estou fora normal. Hum. Aqui vai ter mais ações. Obrigado. Já chama. E a gente tem que poder. É um barco ligado. Tiene de pollo. De De pollo hay acá y de carne. Cuidado, Mimi. Pedí permiso, mija. Permiso. ¿Puedo pasar? Já ela tá à vontade. ¿Te gustó? Ai, eu fiz uma. Não, sem fazer Isso nada. que você não comeu aí, desculpa, você falando das coisas, Uhum. fala Não, mas que a Assunção tem um lugar cêntrico, são caras, acho que uns 30 mil cada um. Tem banana aceite feita de peixe, de peixe, mas é top. É top, é muito, 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 mas é caro, né? 30 mil. Não, não é caro. Pra você, não é caro. A qualidade também é bom. Eu fui lá pro rapaz assim, eu falei, mas é caro. Ele falou, não é caro, é o senhor que está ganhando pouco. Eu falei, puxa vida, cara. É. Aí Para mim, assim, falei, vai estar caro. Não, não está caro, é o senhor que está ganhando. falou de Para mim, esse tem lógica, né? pai do céu. E eu Quer? Então, basta. Puede decir, más. E dale Come sí, hermano. ¿De ¿Mm? dónde pusiste la En la silla, ahí en el banquito. e dale leite também, tomate. Mas voltando no assunto da pergunta, É. ele está perguntando, é a pessoa que está de nós ou não? é isso que eu quero, não é isso que eu estou perguntando. É isso que tá perguntando, O tema né? é isso aí, eu quero que você pegar mais um só. Deixa eu voltar. Olha, diga-me. Estamos horrible. Pronto, então. Vamos escuchar la palabra. Onde não vou encontrar isso? Ah, no, puxa acá, mira. Gostou? Bom, hein? Os irmãos vão entrar lá, mas eles estão comendo. É. Não, Mas mas Jesus fazia. lógico, falava também. Tem que ver como o púlpito lá para Tem que ver como que é mesmo. Aí ele pegava a graça lá e Jesus aqui, Não. ele fazia o que diferente. Trazia para fazer um vinho ali. E dá apenas para nós. E aí, aqui vamos comprar um vinho argentino para você tomar. Os copinhos aí. Até dois só, mas disso não. Não vamos lá, a congregação que fica bêbado, né? Você pode ficar só bêbado do Espírito, depois o resto pode também. O irmão falou assim um dia. Fala assim, hermanos, não sei o que fazer na reunião, assim, levantando, não sei o que fazer de minha esposa. ¿Por qué, hermano? Ella dice que por causa del estómago. Él dice por causa del estómago toma vino y se tomó 5 de amapolas.
E nesse mês, O que que é maconha? da maconha é 5 litros 5 litros de vidro. de vidro, né? De vinho, né? Aí já é Igual nós tomamos, né? Não, mas Então, assim, você diz assim, você quer viver 20 anos, você tem que tomar 400 ml por dia. Sim, mais ou Ou menos. de manhã, ou à tarde. Ou de manhã, um pouco difícil, porque você sai. Entendeu? Mas à noite, quando você vai dormir, Sim. antes de você dormir, se você pode tomar, senão o suco da uva. Termina, no. Termina. Guapuji. De la lengua de llegar a comer a sus perros. de la lengua de elimina y guapuji. Igual, Así fue. ¿Está cierto hablado? ¿Está bien hablado, no? no, Está bien hablado, ¿no? Elimina el guapu. Sí. ¿Qué te dije en español? Oh, entonces, É só tornar um pouquinho mais na cozinha, já vai ficar bom. ya. Ó, chegou alguém aí. Quem que é? Ô, Cláudio! Ô, Edumina e Guapuina. Deixa. Tem que traduzir aí. eu quero. É Jacaru. Jacaru já comi já. Gosto pra ele. Empanadinho. Ó, tem aqui, ó. Coisinha Vou gostosa. mostrar para você aqui, ó. Empanada. Y tenemos Pastel. refrigerante acá compartiendo la palabra. Isso é de abacaxi, né? Esta es Emily. Parece a Maria. Hablarle, decirle algo. Em português. Oi. 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 Nasceu aqui, mas cresceu lá. Ela fala, já está falando espanhol bem. Bem, né? ¿Cómo estás, hermano Claudio? Tudo bem. Não, deixa eu Tá o ver. nome do Amém. Weber aí na gravação de vocês? Ah, tá Ever. Ah, mas deixa ali, ué. Não tem problema, não. Deixa Tá o nome bom. dele. Só estão vocês aí hoje? Só nós aqui estamos compartilhando a palavra, esperando os irmãos. Ah, sim. Mas sabe qual que é a pergunta que o pastor fez? Ó, faz de novo, pastor, para ele. Aí, ó, deixa ele, vai falar para ti. Não, nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Sim. E aí, Espírito Santo. aí eu estou falando sobre o Espírito Santo que está em nós. Aí eu perguntei, é a pessoa do Espírito Santo que está em nós? Ou é o Espírito que está em nós? É a pessoa, porque ele tem personalidade. o Espírito Isso. Santo. Assim, depende. Aí- O Espírito, você está se referindo ao Espírito Santo ou o O Espírito Espírito do Santo. homem interior? Não, o Espírito Santo. Nós Espírito estamos sobre o Espírito Santo. Isso. Que veio Sim. e está em nós. Aí nós estamos O perguntando aqui. verbo que se fez carne. Sim, o Espírito Santo. Pode continuar, Sim. eu interrompi. Não, e a pergunta do irmão é o seguinte. Ele quer saber se é a pessoa, aquela pessoa que tem personalidade da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, ou é apenas os dons do Espírito que nós temos, a influência do Espírito, né? Isso não. O dom, porque É, o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade. com personalidade. É isso que quer saber. Se É uma pessoa, só não tem esse corpo matéria nossa, a carne. Mas ele tem a mão, ele tem olho, ele tem boca. A Bíblia diz. Sim. A Bíblia fala isso. Entendeu? Como ele tem toda, mas ele não tem essa matéria corpórea que nós temos, que é a carne. Sim. Tem. Então, a pergunta é essa. Mas é assim mesmo. É só, Boa pergunta, hein? Boa pergunta, irmão. Ainda bem que vem o irmão Cláudio para nos ajudar. eu perguntei para eles o que eles dizem. O que eles Eu respondem? acho que as duas coisas, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, eu acredito. Sim. Muito bom. Pode falar, Porque irmão. a pessoa do Espírito Santo e os dons dele é a mesma, eu vejo que é a mesma coisa. Sim. Para mim. Mostra na Bíblia, irmão. Vai. Abre a Bíblia. Quem que habita em nós, irmão? Abre a Bíblia. Quem que habita em nós? O Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Mas a pergunta dele, então você leva na Bíblia. Quem que habita em nós? Vai lá. Romanos Ele 11, pode 8, 11. responder também aí. Ele fez uma pergunta ou você sabe, ele sabe a resposta? Não, ele está perguntando. Nós estamos conversando Ah. aqui, ele está falando sobre o Espírito Santo. Sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo com personalidade, Isso. entendeu? E também os dons do Espírito Santo que habita em nós.
Temos vários dons que Deus nós usa, nós entregou, entendeu? Nós somos limitados. Eu não tenho o dom de curar. Ah, você não tenho. Tem Ah, o sim. Espírito Santo que nós usa para curar as pessoas, entendeu? Eu, usa o outro, usa lá, tá? Porque se fosse meu, eu curaria a hora que eu quisesse. Então, nós estamos É. aqui falando sobre E não a funciona pessoa assim. nós Entendi. estamos falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, Amém. entendeu? Claro que ele tem muitos, como vento, como água, muitos símbolos, mas não podemos olvidar que esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Jesus Cristo era uma pessoa na Terra com carne que veio nascer, mas nós também, nós caminhamos porque temos carne. Sim. Então estamos aqui só treinando a mentalidade, não é que Amém. estamos fazendo coisa Ah, assim. sim. Treinando a Estão mente, fazendo um exercício. o que um diz, o que o outro fala, entendeu? E cada um tem a sua interpretação, Isso. entendeu? Cada um interpreta da maneira que... E por isso que tem que trazer aquela exposição das escrituras, né? Mostrar na Bíblia. Um abre um versículo. Eu abri aqui, Romanos 8:11. Vai lá. Vou ler de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito. O Espírito. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do quê? Do seu Espírito, que em vós, novamente, habita. Você está vendo? Olha, esse Espírito que habita em nós vai fazer com que nós ressuscitemos dos mortos. É isso que está falando no versículo. Você está vendo? Assim como Sim. Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, assim também nosso corpo mortal, por meio do Espírito, será vivificado na ressurreição dos mortos. Está vendo? E ele confirma o Espírito que habita em vós. Olha, o 15 agora. Pode ler o 15, irmão. Vai, Cláudio. Tá falando comigo? Eu estou pesquisando outro versículo aqui, Vitor. Você pediu para Tá. Então, pesquisar na Bíblia. Pode falar aí. O versículo que você Romanos está aí. 8:15 agora. Romanos Romanos. 8:15. Peraí. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Aí. Que Espírito Continua? que não recebemos? O Espírito de Deus, né? Porque, De filiação, irmão. sim, Então, nós adoção. temos um versículo que nos esclarece que esse espírito de filiação é filho de Deus. Por isso que não está errado falar que você recebeu Cristo. Lembra de 2 Coríntios 13:5? Diz assim: examinai-vos se ainda estáis na fé, se não é que já fostes reprovados. E a pergunta, não sabeis, ele fala assim, sabeis que Cristo está em vós? Diz assim, né? Essa é a pergunta que faz no versículo 5 de 2 Coríntios 13. Então, aqui diz que você recebeu o Espírito. Mas lá fala que Paulo que escreveu aqui, Romanos 8. E lá em 2 Coríntios, quem escreveu também é Paulo. Mas ele diz, não sabeis que Cristo está em vós? Agora, a pergunta é, Cristo tem personalidade? Tá vendo? Tá vendo? Então, nós estamos falando da mesma pessoa. Então, temos o Espírito Santo, estamos falando da Trindade, Uhum. Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele está com nós, ele está entre nós. Não, está entendendo? Agora, o termo assim, de a gente pensar que ele está dentro de nós como pessoa, deve ser estudado. Né? Penso assim, né? Cara, deve ser estudado, porque agora sim, o Espírito Santo ele nos vivifica, ele nos ajuda, ele nos intercede por nós. Então, e que nem a pessoa dizer, não,
Deus, não. Eu entendo assim, claro, Deus, Pai, não está em nós. Está o Espírito Santo. Agora, sim, mas os três são um, mas são pessoas distintas, né? Pai é o Pai, Filho é o Filho, Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas por que eles são um? Eles são um por causa dos atributos divinos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, Deus é... Muito bom. Por causa dos atributos, eles são um. Eles têm o mesmo número de identidade. Eu penso assim, né? Sim, Então, muito bom. Então, eu penso assim, eu e o Pai somos, está no plural. Somos um. Por quê? Porque temos as mesmas. Eu sou eterno, o Pai é eterno, eu sou eterno, assim, penso eu. Querido. Muito bom, hein? Olha o que ele falou aqui, ó. Deixa Você eu falar um entendeu o que ele pouquinho. falou? Eu entendi. Ele está separando o pai do filho, o filho do pai, é isso? Isso, mas ao mesmo tempo ele está mostrando um aspecto diferente. Olha o aspecto que o pastor É. trouxe. Pode falar. Ele precisa, para você dizer que é a pessoa de Deus que está em nós, você tem que estudar. A pessoa do Pai, É. por exemplo, tem pessoas que... Eu falei Tem que com um estudar. Ó, eu vejo assim. Vamos pegar Peraí que lá João. vai concluir. Peraí que vai concluir o que ele está dizendo. Tá. tive um de Mormons, estava dizendo para mim, não, o Pai e o Filho, o Espírito Santo são uma pessoa só. Eu falei, bom, não são uma pessoa, porque tu já está no plural, somos. Ei, passamos. São pessoas distintas, agora eles têm os mesmos atributos. Sim. Ter os mesmos atributos são só, entendeu? Ele é eterno, ele é onipresente, Omnisciente. ele é onisciente. Todos eles têm os mesmos atributos, então torna-se uma pessoa. Quer dizer, mas são pessoas distintas. O Pai está na glória, o Filho também está, e o Espírito Santo está em nós, para nos ajudar. Então, muitas vezes, bom, de repente não está certo também, eu quero escutar vocês. Ali, ó, tá vendo? A gente está aí para aprender junto. Essa é a questão. Sim, por exemplo, imagina, quando Deus criou o homem, ele falou... Você está ouvindo, né, o René? Quando ele... Você está ouvindo o René? Quando ele criou o homem, ele passamos. Sim. Falou com mais uma pessoa. Falou, aliás, são os três juntos. Mas não é separado. Não. Ele, na minha forma de entender, quando Jesus saiu das águas, o Pai estava onde? Lá em cima falando, esse é meu filho. Sim. Ó, mas quem está sendo água? O filho, em pessoa. E o Pai estava onde? Falando lá em cima. E o Espírito Santo veio. Então, os três têm os mesmos atributos. Sim. Mas são pessoas distintas, na minha forma de pensar. Sim. Jesus é Jesus, Pai é o Pai, Espírito Santo é o Espírito Santo. Assim na forma de pensar, né? Sim. O que a Bíblia diz, a gente vai repetir a mesma coisa que a Bíblia diz. Vamos tentar explicar de outra forma. Por exemplo, por isso que eu falei, quando Deus criou o homem, ele fala assim, passamos. Sim. Então, os três juntos. Ou seja, o momento em que Deus fez juntas coisas foi quando fez o homem. Sim. Muito interessante esse assunto, né? Mas, de repente, você vem, principalmente em os evangelhos, João, ele fala assim, eu e o Pai, um somos. Aí parece que, de repente, de dois, que eram dois, né? É um só. Ou depois, de repente, de era três, é um só. Então, a Bíblia fala de dois aspectos. Por um lado, três. E, de repente, um. Se você falar só é um, ele é três. Você tem um versículo para dizer que é três. Se você falar só que é três, ele também é um. Então, nesse sentido, Deus é muito rico, muito misterioso. É difícil a gente explicar, porque... Você não vai explicar Deus. Entra, por exemplo, essa palavra, termo pessoa, a gente usa, porque nós não temos uma palavra que possa definir claramente Deus. Então, usamos o termo pessoa, né? E as pessoas, os cristãos confundem esse termo pessoa como se fosse pessoa mesmo, né? Não, claro. Como não temos uma palavra que possa definir, então, usamos o termo pessoa. Mas talvez não seja tanto assim como a gente diz, mas é o que nós temos na nossa linguagem, a gente entende isso aí, né? Então, aí, quando Deus entra dentro do homem, por exemplo, Deus, Pai, planejou tudo, de fato. Sim. Você lê em Efésios, principalmente. Mas aí o Filho é que faz a redenção. Executou. Não é o Pai. Mas quem planejou foi o Pai.
um lado, né? Sim. E quem dá o penhor de tudo que Deus Pai fez, planejou e o Filho realizou foi o Espírito Santo. A garantia de que isso é real vai ser em nós e o Espírito Santo. Então, aí se torna de novo filho. Isso. Aí entra diante de nós o Espírito Santo. E o que o pastor falou, que os três têm o mesmo atributo, né? Sim. Onisciência, onipresença. Então, isso faz dele omnipresente. Ou seja, ele pode estar ao mesmo tempo. Por exemplo, Jesus falou, né? Teve uma expressão bíblica já em João, acho que é o capítulo 3, né? Versículo 18. Ninguém subiu ao céu, senão daquele que de lá desceu. E quem que tinha descido lá do céu? Jesus mesmo. Então, aí você vê, ninguém conheceu o Pai, fala em João 1:17. Ninguém conheceu o Pai. O Filho unigênito de Deus, é o que revelou. Então, quer dizer, o próprio Filho que revela a Deus, que está no seio do Pai. Ué, Jesus falou isso. Jesus estava na terra quando falou isso. Ele está ele tá no seno de Deus e está na terra também. Então, a onisciência de ambos, podemos dizer assim, se manifesta em várias situações. Onipresença ou onisciência é só Deus que tem. Eles podem coabitar juntamente os três, né? Vamos falar assim. Ou não? Sim, é que eu estava falando assim, irmão, falando, o diabo, não, o diabo não é onipresente. Isso. Não é. Ele não pode estar em todo lugar, então ele tem que locomover. Os demônios também têm que locomover. Ele não pode, eles são limitados, diferentes do Criador, que é Deus. Sim. Pode sacar uma lamesa de igreja. Não quero. Importante é estudar a palavra, por isso traz o grande teólogo, que eles discutem, chegam, entendeu? Chega a uma... Mas é muito boa a apresentação. Ô, Cláudio, pode você falar agora, expor agora o seu... Tá bom. Vamos lá falar um pouquinho aí a respeito do que o Ronilson comentou. Ele comentou a respeito aí da distinção do Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 14 explica para a gente bastante um pouco sobre isso aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm fazer morada dentro de nós. Mas tem uma condição para isso acontecer. A palavra de Deus precisa estar sendo guardada em nossos corações, para que a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo habite dentro de cada um. Vamos lá pegar João 14 para a gente. Qual que é a citação, irmão? João 14? É João 14. Ah, João 14. João 14, olha que lindo isso aí que o irmão trouxe. 23 ou Vamos 21? pegar aqui, vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 14, do início mais ou menos, para entender todo esse contexto aqui que Jesus está explicando aqui aos seus discípulos, né? Que automaticamente para nós também. No versículo 1 ele fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Se vós, né, você vê aí colocando aí como Jesus Cristo, o Pai, né? Porque ele fala ninguém vem ao Pai, colocando ele como Pai, é o meu entender, né? Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe,
tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Não credes que eu estou no Pai No e que Pai. o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Você vê que não tem como tirar os dois. Tá interligado os dois, ó, né? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha aí, ó, a condição que precisa que vai estar falando aqui do 16 em diante. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Quem que é esse consolador? É o Espírito Santo, né? Todos nós sabemos. A fim de que esteja para sempre conosco, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí não. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ó, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, que dia que é esse? Os irmãos sabem? Sim, da Vós, ressurreição. olha, ó, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ó, quem não está tendo os mandamentos de Jesus Cristo não tem a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está Sim, condicionado à verdade e à palavra. Olha lá. Esse é o que me ama. Quem que ama? É o que está guardando os mandamentos. E aquele que sim, me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, aquele que está amando e guardando os mandamentos. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e sim, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí, o Ronilson sim, citou aí a respeito, façamos o homem à nossa imagem, são duas pessoas lá na criação, né? O próprio Deus e o Verbo, que se faz carne e habita em nós, e habita na terra, né? E olha para você ver aqui, ó. Responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. nele morada. Morada na pessoa que Morada. está guardando esse mandamento. E quem que vai fazer morada? O Pai, tá vendo? Ó, E o filho? respondeu-lhe Jesus: se alguém É, me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como que ele vem aqui? Isso aqui Jesus Cristo está explicando a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Vem por um pouco, você vê o texto anterior que nós lemos, por um pouco, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Ele é levado aos céus com 40 dias, mas com 50 dias, o Pentecoste, ele vem, e por isso que vai ver junto com ele. Desce quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas está condicionado à palavra, é o meu ver. sim.
Aqui, ó. Quem faz bom, irmão. morada? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho desce pelo Espírito. Que o Espírito Santo, a profecia de Joel, se cumpre em Atos para fazer morada, mas é condicional à palavra, aos Amém. mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Olha para você ver, por isso que Tomé faz pergunta, Felipe faz pergunta, não está entendendo o que está acontecendo, mas ele vai explicando. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus está falando que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, tudo aquilo que Jesus falou. Lendo esse versículo, me lembra Hebreus capítulo 1 e 2, fala assim, antigamente Deus nos falava pelos pais e pelos profetas. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Né? E aí ele termina aqui, você vê que o Espírito Santo vai lembrar. Então, lembrar aquilo que está depositado no nosso coração. Lembra lá a parábola do semeador? Tem uma terra boa, que compreende, que recebe e que persevera, que está guardando essa palavra até o fim da vida. Né? E no 27, ele fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? E é muito bom esse texto aqui para esclarecer que quem está guardando os mandamentos de Cristo e quem está ouvindo a voz de Cristo, né, é o que está amando a Deus. Né? E o Espírito Santo vai estar atuando nessa pessoa que está guardando a palavra. É isso aí que eu Amém. consigo estar explicando aí a respeito. Não sei se os irmãos conseguiram compreender bem, porque é Sim, praticamente... muito, muito bom. Você mostrou um aspecto assim de outra perspectiva, de onde o pastor ele coloca uma questão de personalidade. Ele está trazendo. Acho que a segurança mais importante que cada um de nós temos é que nós de fato recebemos da parte de Deus o Espírito, que também, vamos falar assim, tem o Pai e tem o Filho em tudo isso, porque as Escrituras em várias situações nos coloca que nesse Espírito que vem habitar em nós, que não é uma, como dizer assim, um ser material, materializado, né? É apenas o Espírito que habita em nós. Ele contém o Pai e o Filho, ou seja, apesar, como o irmão colocou, né? Que são pessoas diferentes, nós não podemos negar que, como deidade, eles estão coabitando mutuamente os três. Isso que é muito importante entender. Porque quando você fala, eu tenho o Espírito de Deus, você pode ter certeza que também você tem o Pai e o Filho, embora seja o Espírito habitando em você. Viu? É isso que é importante. O que ele colocou foi o aspecto de quem recebe o Espírito. Está condicionado. Muito bem, irmão. Nós lemos um versículo anterior, antes de você chegar, que foi aquele versículo de Efésios, né, 1:13. Ali diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e obedeceste os mandamentos. Não disse assim, irmão. Você sabe como diz lá, Cláudio? Como que é o que você leu aí? O que é o versículo? Fala aí. 1:13 de Efésios. 1:13. 1:13 de Efésios. Sim. Diz assim, depois que ouvistes, escuta só, a palavra de vossa salvação, o evangelho de vossa salvação, e cristes, postes selados com o espírito da promessa. Não disse guardaste os mandamentos lá. Por que não disse lá guardaste os mandamentos para receber o espírito? Porque a palavra da verdade é a mesma coisa de guardar os mandamentos. Isso, garoto. Aí, ó, muito bem. O que contém os mandamentos de Deus? Isso, irmão, é uma coisa que nós precisamos tirar os irmãos do engano.
Porque quando você fala mandamento, sabe o que vem na cabeça da maioria das pessoas, Cláudio? A Ah, lei de Moisés. não, Mandamento, para mim lei de não. Para mim Moisés. foi o evangelho, Vitor. Aí, ó, Para mim, isso que tem que deixar esclarecido. Porque quando você fala porque assim, ó, mandamento, Romanos, você que vê, remonta, é que um... remonta para a lei de Moisés. E as Não, pessoas não não. entendem que o mandamento está falando do evangelho, a palavra da salvação. E você está crendo na pregação do evangelho. É o que Gálatas, capítulo 3, versículo 2 diz. Não é? Olha que lindo. Olha onde estamos chegando. Viu, Ó, Cláudio? você vê, para mim, Vitor, só interrompendo um pouquinho, esse que você está falando aí, você vê que ele fala assim, ó, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa Tá aí, salvação. ó. Eu, para mim, fundamento e palavra da verdade e evangelho, para mim, é a mesma coisa. Mesma Porque coisa, para mim tem também. do teu lado aí que você falou, no sentido que as pessoas podem pensar que é a lei, guardar os mandamentos que vieram por Moisés. Nesse sentido você está Sim. falando, né? Claro, Eu porque quando compreendo. você lê lá você leu em João 14, 21, né? Aquele que Aham, guarda meus mandamentos, fala assim. aquele Meu que é pai o isso. amará. É, Ó, tem e os é, guarda. Aí o que acontece? O pessoal atribui a guardar a lei, guardar os mandamentos de Moisés, entendeu? E Vitor, a só maioria das considerando um pessoas. pouquinho. Aqui você É, está no 21 de João, do 14, 21. No 23, ele 14, completa isso aí também. Ó. Quer ver? Ele fala assim: ó, respondeu-lhe Jesus: se alguém sim, me ama, guardará a minha palavra. Ele mudou agora. sim, É a mesma coisa, né? É o que você está é a citando mesma aí. coisa. É a minha palavra. E meu Pai o Isso, amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você lembra lá na transfiguração, que sim, apareceu lá? E sim. apareceu uma nuvem e falou assim, né? Este é Uma o meu nuvem filho luminosa, amado. Hã? uma nuvem luminosa. E, ó, apareceu e falou que uma voz do céu falou: Este é o meu filho amado. A Isso. ele ouvi. Tens Amém. que ouvir a palavra que está saindo da boca de Jesus Cristo. É ele que é Isso, muito o bem. grande pastor, o sumo sacerdote eterno. Então, Amém. nesse sentido, da palavra que você está citando aí de Efésios, não estou te interrompendo, não, Vitor. Aqui está lembrando Não, os textos, a gente vai falando, né? Aí, nesse sentido aí que você está falando do evangelho e da verdade e do mandamento, me lembrou lá Romanos capítulo 1, isso, versículo 16, fala isso assim, é ó, pois importante. não me envergonho do evangelho, Ó, porque ó, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está lê crendo, Romanos primeiro dos 16. judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em Amém. fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode continuar aí, Amém. Vitor. Sim, trazendo nessa linha que nós estamos falando, né? Como que é importante nós estabelecermos esse princípio? Você primeiro tem que obedecer os mandamentos de Cristo para receber o Espírito, ou você tem que crer na obra de Cristo para receber o Espírito? É crer Essa é a na obra pergunta que de eu faço para você, Cláudio. é crer na obra de Cristo. Isso. Então, essas coisas precisam ser definidas. Mandamentos, palavra de Cristo, evangelho, palavra da salvação. Tudo é a mesma coisa. Doutrina de Cristo, a mesma coisa. O que é? É aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Fala a respeito da pessoa dele e obra dele. Um exemplo claro, sabe qual é? Sabe qual é? Isso é a justiça É, de Deus, né, Vitor? vamos lá, só para deixar claro. Essa é a justiça É, de isso, manifestada. Atos, vamos lá, Atos 10. Isso aqui é revolucionário. Versículo 33. Aqui nós vou contextualizar. Cornélio, se aparece um anjo a ele, e o anjo fala assim, que manda chamar Pedro, que está hospedado lá na casa do curtidor, e mandou lá seus empregados buscar Pedro. Lembra disso? Aí, Sim. Pedro, ao mesmo tempo que o anjo estava recebendo lá, Pedro estava tendo uma visão lá na casa dele sobre um lenço que descia, lembra? E aí tinha animais imundos e tal, e ele dizia, a voz dizia, mata e come. E ele dizia, jamais coisa imunda entrou na minha boca, tal. Não chames imundo, aqui eu purifiquei. 3 vezes consecutiva, e ele ficou perplexo com aquela visão. Nesse momento, eu bati na porta da casa lá
Simão Curtidor, né? Isso. Aí o Espírito fala para Pedro, desce lá e sem nada duvidando. Vai lá e atende aquele lá. E vai com eles ainda. Aí ele entendeu a visão. Então ele tá abrindo o coração para aquilo que o judeu jamais faria. O que o jamais faria o judeu? Comer que carne, mais carne imunda Isso, muito bem. Mas o que mais não faria o judeu? Entrar na casa de quem? de um gentil. De um gentil. Isso, jamais entraria. Mas agora, depois dessa visão, agora manda chamar o Cornélio, que é um gentil. Ele vai mais tranquilo. Agora entra lá. Quando ele chega, versículo 33, olha que lindo aqui. Como que recebe ele o Cornélio agora? Cornélio vai receber o Pedro. E diz assim, portanto, se demora, depois que recebi a visão, e o anjo mandou, se demora, mandei chamar. Está falando para Pedro agora. Fizeste bem em vir. Agora, pois, escuta só, irmão. Que era Cornélio? Era judeu ou era gentil? Que ele era? Gentil ou judeu, Cláudio? Não tá lendo o Cornélio. versículo. É. Eu estou lendo assim. Cornélio deve ser gentil, né? Presta atenção, rapaz. Presta atenção, rapaz. Que ele era, É judeu ou gentil. gentil? É Então, gentil. gentil. Bom, por que eu falo isso? Porque ele não conhecia nada a respeito dos judeus. Embora era piedoso e era um barão temente a Deus, ele não estava envolvido com a lei de Moisés. Ou estava? Não estava. Correto? Sim ou não? Não está entendendo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, reconheço por verdade que Deus não faz acessão de pessoas. Agora que caiu a cabeça de Pedro, né? Agora que Deus acordou. Versículo 35. Pelo contrário, a qualquer nação, aquele que teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Como que ele abriu o olho agora? Então, ele se achava o único que tinha, né? Os únicos eram judeus, mas agora ele entende. 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E começa a pregar o evangelho. Escuta só isso aqui. Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Pedro está abrindo a boca para Cornélio e todos os presentes. Porque ali todos os presentes, Cláudio, não estava só ele, tinha todos os parentes, mas mandou chamar todo mundo ele. Tá? E aí Pedro fala, este é Senhor de todos. Está falando de Jesus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde Galileia, depois de que o batismo de João pregou. Porque todo mundo estava ciente disso. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está acompanhando, Cláudio? Estou. E nós somos testemunha de todo o que ele fez na terra. Quem nós? Aqui são os discípulos, Pedro e os discípulos. Somos testemunha do que Deus fez em toda a Judeia e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no meio do madeiro. Escuta só, aqui falou da morte de Jesus. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, que são esses discípulos. Isto é, a nós que comemos e vivemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que foi constituído por Deus e juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Escuta só. Ainda Pedro falava. Escuta só, irmão. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre ele. Peraí. Como que é? Não é negócio de guardar mandamento, guardar a palavra? Como que pode cair o Espírito Santo se o Cornélio não teve tempo de guardar mandamento? Não é boa colocação? Por que Cornélio recebeu o Espírito Santo ali? Porque creou na pregação do Evangelho, irmão.
Cornélio e todos que estavam presentes foram batizados com o Espírito Santo. Nem sequer passaram pelas águas do batismo. Não é verdade? Não é impressionante? Olha que lindo, Cláudio. Não é impressionante isso aqui? Por isso, Então, irmão. não é dele de guardar a palavra? Não, aqui ele guardou a palavra, porque guardar a palavra é crer no evangelho, irmão. Ele creu na pregação de Pedro. Isso, aí que Isso, tá. creu no Ele ouviu a evangelho. palavra da verdade. É a mesma coisa Filipe e Eunuco. Isso, Filipe anuncia a Jesus Cristo, ou seja, o evangelho, né? sim. E ele creu. E aí Isso, e ele foi batizado. continuar perseverando na onde? Na palavra até o fim da vida. Isso. Porque Não é senão vai dar a impressionante, impressão Cláudio? que ele recebe o Espírito e ele não precisa perseverar. Ou seja, Agora se tem que dedicar perseverar. à palavra. Isso. Isso. Mas você vê como que é. Porque quando Sim. você lê o 14, 21 ou 24, dá a entender que é uma condição de comportamento para a pessoa receber o Espírito. Mas o que a Bíblia nos mostra é que é uma Recebe condição o de Espírito, fé. Vitor, quando ela crê. Quando ela crê, ela recebe o Espírito. Isso aí, garoto. Isso que nós precisamos deixar Isso. claro. Mas Porque ela tem quando que nós... continuar crendo até o fim da vida. Claro, lógico, tem que Não permanecer que na ela fé vai até o receber fim. novamente outro Espírito, né? É nesse sentido, né? Tem que perseverar até o fim, tem que estar guardando os mandamentos até o fim da vida. Você não lembra lá, Isso, tem mas alguns quer discípulos que saber? abandonaram a fé, Isso. Agora veja aí bem, quando você vai em negligenciaram. Gálatas, isso, quando você vai em Gálatas 3, irmão, desculpa tomar teu tempo aí, mas eu Não, pode preciso falar. falar, porque Vê se os irmãos aí querem falar também, que estão tá bom, quietos vai aí. lá, irmão. Tá indo O bem. Ronilson, Tá indo bem. Ele falou porque prossiga. Ele tá me deu bom. carta branca aqui. Vou falando aqui. Ó, Aonde? só vou ler esse versículo, Gálatas 3:2. Ó, vou ler do 1. Ô, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha como que é. Por que os Gálatas receberam o Espírito Santo? Porque estavam guardando o mandamento ou porque eles creram na pregação do evangelho, irmão? Pregação do Responde, irmão Evangelho. Cláudio. Olha Pregação só, do irmão. Evangelho. Tá Pregação do vendo? Evangelho. Tá vendo, meu irmão? Agora o versículo 3. E Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, como que eles começaram na vida cristã, irmão? Como que foi o início deles? Recebendo o Espírito, irmão. Não é extraordinário? Recebendo o Espírito. Disse assim, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, porque eles estavam querendo a fé cristã acrescentar coisas da lei, irmão. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vãos? E olha o versículo 5 para arrebentar, irmão. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora, mas nós não irmão, estamos falando da lei, Vitor. Nós não, eu estamos falando sei. da verdade do Evangelho. Você está Sim, mas ó, é só para deixar claro, o irmão. mandamento lá de João 14, para falar da lei, eu estou falando que o mandamento é referindo ao Evangelho, não Isso, à lei. por Não isso estou que estou falando para as trazendo pessoas guardar a esclarecimento. lei. Isso, estou trazendo esclarecimento para isso. Ah, Para que não sim. fique aquele vagão, aquela, como dizer assim, guardar os mandamentos. A pessoa não sabe. Que mandamento? Quais são os mandamentos? Entendeu? Porque o versículo 14, 21 está dizendo que você tem que guardar os mandamentos para o Pai te amar e então vai vir a morar em você. Então, o Mas eu que é guardar expliquei, os Vitor. mandamentos? Ô, Vitor, Oi? Vitor, eu expliquei. Olha lá, o 14, você está citando o 21. Eu expliquei a respeito do 23. Sim, Não é um mandamento referindo à lei, é sim referindo sim. à Não, mas palavra de eu tô Cristo. apoiando o que você diz. Estou trazendo Ah, mais sim. luz para deixar mais claro os irmãos. Ah, então tá bom. Entendeu? Ó, agora, Uhum. olha que interessante. Ó, Gálatas, Colossenses, e agora paro e depois continua aqui os irmãos. Colossenses 2:2. Tá rico isso aqui, não tá? Não tá bom? Fala disso. É, isso, de verdade.
Colossenses Gálatas. 2:2. Vai lá, irmão Cláudio. Cláudio, por favor, pega lá a Bíblia. Colossenses 2:2. Colossenses Colossenses. 2:2. Isso. Olha aí que lindo. Achou? Sim. Para que o coração deles, quem? Dos irmãos, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e o conhecimento estão ocultos. Aleluia! Agora, olha vocês. Ora, como recebestes a Cristo Jesus. Tá vendo? Como recebestes a quem? Mas lá a palavra recebeste a quem? O Espírito. Mas aqui, como recebestes a Cristo Jesus. Tá vendo? Ao final, recebemos o Espírito ou recebemos a Cristo? Quem que nós recebemos? Não é boa pergunta? Ó, o versículo te deixa maluco, porque ele diz uma hora que recebeu o Espírito, agora diz que recebeu a Cristo. Mas diz assim, como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. E essa pergunta é para Cláudio. Vocês não respondem. Cláudio, como foi que você recebeu o Espírito de Deus? Responde, Cláudio. Eu vou ler o capítulo 1 do versículo Colossenses capítulo 1 para responder. Não. Depois você segue. Não, só responde rapidinho para não perder aqui a linha. Como que você recebeu o Espírito? Pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia. Mas você creu, não creu? No Evangelho, sim, tem que crer. Isso. Então, assim Aquele você que crê recebeu. e for batizar, né? Aquele que crê, tem que crer. Se não crer, como que Isso. vai? Bom, Crer no olha o Evangelho. versículo 6. Olha o versículo 6. Assim como você recebeu o Espírito, ou assim como você recebeu a Cristo, assim como foi lá, irmão, você ouviu e creu, né? Não foi assim? Você ouviu o Evangelho, creu e recebeu o Espírito. Assim também tem que andar nele, irmão, ouvindo e crendo, ouvindo e crendo. O crente vive de fé em fé, de fé Isso, em fé. Tá vendo? isso. Então, E como isso é que faz significa isso? Pela palavra da isso, verdade. e significa permanecer nele. Viu que rico? Olha, Isso. termino, não fala mais nada. Nele Pode falar. radicados. Nele radicados, 7, irmão. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, meu irmão querido. Tal como fostes instruído, crescendo na ação de graça. E para por aqui. Continua vocês agora. Vai lá, meu irmão. Vai. 3, eu acho que fala assim, É. Paulo pergunta da confusão que os irmãos tinham lá, né? Sim. Se tinha que guardar a lei ou não. Eles foram, os santos foram lá para poder criar confusão na igreja, né? Sim. Aí ele falou assim, recebeste, você sabe, 3, né? Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei Isso. ou pela fé? Então, a Pela pregação da fé. Você pode... Posso? Mais claro? É Gálatas 3:2. 3:2, né? Esse é um versículo muito importante, porque não há confusão, até mesmo que Paulo fala assim, que não há outro evangelho. Não há um evangelho que fala assim, isso, esse é o pela fé, crendo, 7. recebe o Espírito Santo, né? O qual não é outro evangelho, senão que alguns de vós vos perturbam querendo perverter o evangelho. Agora o 3 que ele falou, 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Esse aí. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viu? Prosseguindo. Mas porque é a mesma coisa. João capítulo 1 também fala assim, que o nosso nascimento não é por vontade de um homem, né? De um homem ou uma mulher, né? Mas é pela vontade do Pai. Mas o princípio sempre é crer. Não tem outra forma para receber. Ou seja, Deus quer se dar para o homem pecador, mas para isso o homem precisa crer. Não tem outra condição, não existe outra condição. Não. E continua sendo pelo crer. Tudo que você vai receber de Deus, toda a realidade do que Deus realizou, tudo que fez em Cristo, lógico, né? Sim. Em Cristo é pela fé. Amém. Não existe outra forma. E a permanência nele também pela fé. Se você é fraco na fé, também você vai
vai ser engolido, né? Verdade. Muito bom, né? Fala, Cláudio. Muito bom. Isso aí que você está falando está em Gálatas aqui mesmo, no capítulo 3 mesmo. Se a gente Sim. ver aqui no versículo 23, vai explicar, né, claramente a respeito aí da fé e da lei. E no capítulo 5, ele vai colocar uma situação aqui, Paulo, aos Gálatas, ele fala assim, ó, para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, Amém. pois, firmes, e Vamos não falar vos mais um pouco. submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificai-vos na lei, da graça Vou decair. decaíste. Tá vendo? Cai da graça. Se eu É querer verdade. obedecer a lei foi cumprida em Jesus Cristo, Amém. né? O fim da lei é Cristo. Amém. Agora, os salvos é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, para que ninguém se dom de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Então, você vê, ele fala assim, ó, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque Amém. em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Quem? Olha aí, ó, né? Olha lá, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento E aí, leveda ô, toda a Cláudio, massa. desculpa, Ah, desculpa interromper pode você. interromper, né? Estamos aqui Não, abertos mesmo. mas desculpa só para esclarecer, né? O que eles estavam fazendo para deixar de obedecer à verdade? Lembra ou não? Os Gálatas. Guardando a lei, querendo Aí, ó. Maria circuncidar. Isso. E que seria continuar a obedecer à verdade? Que seria perseverar na fé, permanecer em Cristo, permanecer no Evangelho, entendeu? Porque por isso o versículo 7 é importante você entender. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Está vendo? O que eles fizeram para deixar de obedecer ao Evangelho? Quiseram acrescentar a lei. Não Quiseram receber acrescentar. Jesus Cristo como Salvador. Exatamente. É isso aí. Eles tinham que ser retratados de que querer se circuncidar para perseverar na verdade. O que era perseverar na verdade? Na verdade, é assim. Eles, além de crer no Senhor, que Aí, era o que ó, escuta só isso aí. eles começaram crendo no Senhor. Isso. Mas teve a influência dos judaizantes, dizendo que, além disso, precisavam guardar a lei. Paralelo, né? Sim. E, às vezes, ia ficar mais forte guardar a lei Né? que não tinha, era a justiça própria do homem, na verdade. Sim. Não seria a justiça de Deus, que seria Cristo como sendo a nossa justiça, né? Sim. Que é o que o 1 Coríntios capítulo 2 fala, né? Capítulo 1, capítulo 2 fala que Cristo se nos tornou da parte de Deus justiça. Outro em espanhol fala justificação, Sim. né? Então, ele é a nossa justiça. Então, disso é que eles iriam sair. Disso é que eles tinham caído, Aí na o verdade. perigo, olha. E aí o perigo de não depender mais do Espírito, né? Porque aí, em Gálatas capítulo 5, fala do fruto do Espírito. Aí vai mencionando os vários aspectos, vamos dizer assim, Sim. do fruto do Espírito Santo. Mas pela fé seria isso. Mas se fosse pela obra, seria um obrar natural e humano, como diz os Romanos também. O evangelho que a gente tem, onde fala que você tem que subir nos céus, ou descer debaixo da terra, né? E já Cristo já desceu e subiu também. Não Isso. precisa mais fazer isso aí. A fé não pergunta. A fé, Quem subirá? Quem descerá? não. Aí é totalmente o contrário, É. né? Então aí é pela fé, como que diz o versículo? Capítulo 10? Romanos 10. 8, 7, mais ou Sim. menos. O que eu Mas se creres com teu coração, né? princípio de crer, né? Fazer. Mas a justiça decorrente da fé, ó, a justiça que decorre da fé, que não é das obras, diz assim:
Ó, a justiça que é decorrente da fé diz: não perguntes em teu coração quem subirá do céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Jesus dentre os mortos. A fé não pergunta isso, a fé crê. Porque você, por exemplo, quando a gente prega o evangelho, qual que é o conteúdo do evangelho? Que Jesus morreu, certo? E ressuscitou. Esse é o conteúdo do evangelho. Mas o que não disse quando não é, mas peraí, Jesus ressuscitou, mas como ele saiu de lá, né? Pensa aí. E como que ele subiu lá? Isso já não é fé. A fé não pergunta isso. A fé crê, meu amigo. Né, Cláudio? A fé crê. Ela crê naquilo que ela não vê. Olha que Se ela tá precisa lindo que tá. ver, É, é. muito, muito bom, hein? Peraí, Você vou vê terminar aqui. Ó, quem descerá do abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos? Porém, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O coração se crê para a justiça. Sim. Seria pela fé. Sim. Agora, pela obra da lei, seria paz. Exigindo de você coisas para fazer. Você nunca iria alcançar o padrão da lei, porque a lei, ela é santa. E eu sou vendido ao pecado. A procedência da lei, na verdade, é Deus. É Deus que deu. Então, o Deus Santo, ele deu as leis. Então, a sua lei é santa também. O problema é que eu sou pecador, vendido ao pecado. A minha natureza é pecaminosa. Então, ela não vai conseguir fazer nunca, mas nunca, nada do que existe da lei. E a lei, a função da lei é só expor o pecado. O maior pecado do homem, por outro lado, é expor a função inútil do ser humano, na verdade. Essa seria a função da lei, né? Uma das funções, né? E a fé, não. A fé diz crer Do no coração e com a boca se confessa. Você crê no coração para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então, esse é o ponto do evangelho. Sim. Agora, a lei, não. A lei tem outras funções, né? Sim. Isso que é mais difícil de entender. O povo não entende isso. Então, aí em Gálatas tinha essa mistura. Além de crer em Cristo, você tem que guardar a lei. Mas se você começar a guardar a lei, você vai começar a abandonar a fé em Cristo. Não é? Você iria abandonar. Só que mesmo assim, o Espírito vai estar dentro de você. De você. Então, vai continuar dentro de você. Esse é o ponto de referência. Então, mesmo que você abandone a fé, o Espírito Santo não vai te abandonar. Verdade. Então, o ponto principal de nós é o Espírito Santo. A lei não te traz o Espírito Santo. Não. A lei só te expõe, existe, e chega um momento, eu acho que é um pouco terrível esse assunto do judeu, né? Eles tentam guardar a lei, deve ser muito cansador, né? Mas E não. não consegue alcançar o padrão que a Bíblia exige, né? Que a lei exige, né? Exatamente. E pela fé é muito mais fácil. Como disse assim, aquele que cumprir ou que guardar a lei, por ela viverá. Certo? Mas a pergunta é, teve alguém que conseguiu guardar a lei? Só Ninguém. Jesus, né? Ninguém. Só Jesus. Fala, Cláudio. Muito bom, né, esse Bom. assunto. Isso aí, ó, outro texto, me lembrou vários textos, né? Mas eu vou pegar Romanos aqui, capítulo 8, e Gálatas. Gálatas aqui, volta aí o que estava sendo falado sobre a lei ou Cristo, no capítulo 3 de Gálatas, fala assim, ó, vai explicar a pergunta do Vitor aí que ele fez anteriormente para nós. Mas, no versículo 3, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por obras. Fé. Fé. Aqui Aí, abre.
Mas, tendo tido a fé, já É. não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, Amém. à lei, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravos, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Né? Muito bom esse texto aqui. E queria falar aqui a respeito aqui da lei e de Cristo aí novamente, da fé. Sim. Romanos capítulo 8 fala assim, ó. Eu sempre faço algumas leituras, né? Sempre gosto de estender um pouco para ficar bem explicado, né? Tá O bom, irmão. versículo 1 fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí, ó. Né? A lei condena, né? E morre todo mundo. Ninguém vai ser salvo pela lei. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém. Muito bom esse texto. Eu vou só terminar aqui com o 13, fala assim, senão vai estender muito aí. Tá. Assim, pois, irmãos, não somos devedores, não à carne, como ser constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá vendo? E ele vai, né, discorrendo aqui, só finalizando aqui com mais um versículo, Vitor. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Fala assim, ó. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois os que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu, né? Amém. Então aí nós precisamos padecer por Cristo, ou seja, nos entregar para Cristo, né? Para que Cristo viva em nós, né? Amém. Então, dessa forma aí, e se algum irmão quiser compartilhar, senão a gente vai falando aí, se deixar, né, Não, Vitor? mas nós vamos orar aqui, nós vamos tomar banho, chegamos de viagem. Os Ah, irmãos sim. estavam meio cansados, mas foi muito boa a comunhão. São as 20 Ô, Ronilson, 9 e quase meia, né? Foi boa, né? ô, Ronilson aí, ficou aquecido um pouco, Ronilson, mas não fica preocupado, não. Né? Não, repete que ele não entendeu. Repete. Ficou aquecido um pouquinho, né, Vitor? Ele... Ficou aquecido o coração. Ah, sim. Foi bom, né? Mas é A importante comunhão é cooperarmos sempre nas boa. escrituras, Maravilha. trazer, assim, deixar o Senhor nos usar, Amém. falar o que é natural dele, que é a palavra dele, Amém. né, a palavra da verdade, e trazer essas Amém. ponderações, e ter a liberdade, sim, de falar, os irmãos
né, ponderar, falar o seu pensamento, Amém. e se não estiver adequado, né, a palavra de Deus nos ajuda. Vai ajudando, né? Obrigado, irmão. Vamos orar um pouquinho para ir embora. Vamos orar. Pode orar, Cláudio. Ora aí para nós, por favor. Então, vamos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, obrigado Amém. por essa comunhão, que o Senhor continue com o seu Espírito nos trazendo luz Amém. para compreender o seu Evangelho, Amém. né? Que a palavra de Deus possa penetrar não só a nossa mente, mas os nossos corações, que ela habite ricamente e que nós possamos acolher com mansidão a palavra de Deus implantada em nossos corações, que ela é poderosa, Senhor, e há um poder nessa Amém. palavra e uma força que nós às vezes não entendemos, Amém. mas queremos que o Senhor venha sobre nós e cumpra em nós o teu propósito também. Queremos também, Senhor, transformar nossa mente pela palavra de Deus e que Amém. nós possamos oferecer a Ti o nosso corpo por sacrifício santo e agradável, que é o nosso serviço, né? Que sua obra continue em nós, Senhor. Queremos Amém. pedimos socorro e obrigado por tudo, pelos livramentos que às vezes nós nem sabemos, mas Amém. sabemos que o Senhor, os anjos estão ao nosso redor para nos Amém. cuidar de todo esse dardo inflamado do maligno. Amém. Obrigado, em nome de Jesus Obrigado. Cristo. Amém. Amém. Amém, amado. Graça e paz, amado irmão. Tchau. Aqui o Renê, aqui, ó. Renê. Tchau. Deus abençoe, meu querido. Amém. Tchau. Um abraço.